que ele não tinha nenhuma atração por roupas ou brinquedos que fosse do gênero masculino. Então, com 1 ano e meio, ele já queria ser tratado como menina, e os pais, né, com a mente muito aberta, eles aceitaram e cederam o apelo do seu filho. Logicamente que ele passa por apoio psicológico e tal. Então, o que a gente percebe? Que os transgêneros, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo que é optado, né? O que vai ser optado, em alguns casos, é a cirurgia. Porque há transgêneros que não precisam, eles não vão tão longe, vamos assim dizer. Mas é algo que se nasce, que se traz consigo também. Tanto como a heterossexualidade, a homossexualidade, enfim. E por que isso acontece? É exatamente isso que nós vamos tratar hoje em nosso quadro. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na questão do item 200, Kardec fez uma pergunta bem significativa. Ele pergunta se os espíritos têm sexo, né? E a resposta é muito interessante. Os espíritos têm sexo? Os espíritos respondem ao codificador: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ora, o que é que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec? Que os espíritos, no plano espiritual, têm sexo, mas não esse sexo não está classificado, vamos dizer assim, pela organização dos órgãos, né? Não é porque lá no além a mulher é mulher porque ela tem seios vastos e uma vagina. E o homem lá não é um espírito masculino porque ele tem um pênis enfim, não tem nada a ver. Lá ele se relaciona, mas o sexo lá, nesse quesito, não existe. É baseado no amor entre eles, nas simpatias e na concordância de sentimentos. Embora lá no plano espiritual, cada um, meus amigos, vão guardar as características que porventura prefira. A mulher vai ser mulher, cabelos, né? Apetrechos femininos, um homem também. Agora, os órgãos não vai ter necessidade nenhuma. No plano espiritual não há essa necessidade de manter a constituição, né, vamos dizer assim, física, porque lá eles não há procriação, né? Então essa é uma resposta que vai nos ajudar muito para que nós possamos compreender por que nascem seres transgêneros, tanto como os homossexuais também. Até porque a palavra transgênero, ela abrange muitas outras consequências, e nós podemos tratar dentro desse tema da homossexualidade também. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta de 202, eu acredito, Allan Kardec pergunta o seguinte: quando no mundo espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Ora, o espírito lá não tem sexo, né? Não como a gente aqui tem, não tem os órgãos e tal. E o que é que prefere? A resposta, eu acho a resposta, como todas as respostas presentes no Livro dos Espíritos, fantástica, magnífica, que só ela daria para nós tratarmos aqui, estender o nosso quadro, só discutindo e trazendo maiores esclarecimentos, quanto tão somente a ela. A resposta é a seguinte: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Vamos fazer aqui uma pausa. Tanto importa se o espírito ele aqui vai ser homossexual, heterossexual, transexual, né?
é a prova, né? Isso está ligado muitas vezes a um resultante de uma vida anterior. Então, digamos que há determinadas situações da vida que são decorrentes e pertencem tão somente à natureza feminina. Por exemplo, ter um filho. O homem não pode, ele pode fazer, mas ele não pode ter, não é verdade? É a questão da menstruação, a questão de tantas outras coisas. Então, só o mundo feminino pertence. Então, o espírito, se a prova dele estiver ligada a ter filhos, ele só vai poder ter a condição de mulher, não é verdade? Mesma coisa é o mundo masculino, que proporciona algumas coisas que mesmo a mulher, por mais que ela tente, ela não vai conseguir fazer igual e nem sequer imitar, não é verdade? Então, dependendo da prova do resultante de sua vida anterior, você vai passar por uma prova e aí vai se escolher o determinado corpo, se de homem ou de mulher. Veja que os espíritos, a pergunta de Kardec é sobre o corpo. Corpo, entenderam? Vamos agora falar mais um pouco do que os espíritos disseram a Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Já imaginou? Se lá eles já tivessem sexo, como fazer a mudança? Mas eles não têm, eles são neutros. Então eles podem encarnar em qualquer corpo, né? E isso tem sido feito há milhares há milênios. É assim que acontece, não é verdade? Porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e, com isso, desejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Não é fantástico? Compreenderam a magnitude e abrangência dessa resposta? Daqui a gente pode tirar o seguinte: todos nós, para progredirmos, vamos ter que passar por todas essas posições, tanto como homem, tanto como mulher, que aí a gente pode dizer na heterossexualidade, mas também na homossexualidade, porque a homossexualidade ela faz parte da natureza, ela não é nada de anormal. Não é fantástico? Então eu lamento para aquelas pessoas que são homofóbicas, porque elas estão cavando para si, ou melhor dizer, eu não vou dizer cavando, fica pesado, mas elas estão assinando uma sentença de que numa vida futura venha como um homossexual. E como é fácil identificá-lo, é aquele que é reprimido, é aquele que não se aceita de modo algum. E aí ele busca, né? Ele sai aí e na busca da cura, ele se flagela, ele se tortura, ele acha que é uma coisa até do demônio. Enquanto isso, a vida vai passando e ele reprimindo a sua felicidade. Porque ele acredita que a questão do corpo é mais importante do que o espírito. E aqui a gente percebe que a questão do corpo só é por conta das escolhas das nossas provas. O espírito, ele ainda é o ser mais importante na existência, mesmo na nossa existência corporal. Agora, para nós entendermos melhor toda essa situação, eu recorri ao Emmanuel, o nosso quinto evangelista. No livro Vida e Sexo, o Emmanuel, tratando da questão da homossexualidade em si, ele diz o seguinte: através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O que Emmanuel está falando aqui, gente? Porque ele está dizendo que todo mundo é bissexual, ou que a bissexualidade em si é por conta disso? Também. Mas o Emmanuel aqui ele não está defendendo a bissexualidade tal como muitas pessoas aí vivem nessa experiência. Porque a bissexualidade em si ela é um desequilíbrio.
da mente do encarnado. Do contrário da heterossexualidade, que é a grande maioria, do contrário da homossexualidade e da transexualidade. A bissexualidade, sim, é um transtorno que deve ser tratado. Por quê? Por exatamente o espírito ter vivido várias encarnações, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, na bissexualidade ele bota para fora não as coisas nobres, mas apenas os desejos carnais, visto que ele já teve experiência como mulher e como homem. E agora, independente dele ter vindo no corpo masculino ou feminino, o transtorno da bissexualidade faz com que ele procure desenvolver o sexo com ambos. E isso não é saudável nem normal. Ok? Mas aí o que Emmanuel está chamando para a questão de sedimentar, né, o fenômeno da bissexualidade é o seguinte: há héteros que são mais finos, não é? São pessoas gentis e a gente diz assim, mas olha, eu acho que fulano é viado, não tem esse preconceito. Fulano é tão afeminado, mas fulano não é homossexual. E há mulheres que não são tão gentis, né, sensíveis, são um pouquinho mais grossas, aí a gente diz assim, eu acho que fulano é sapatão. E às vezes fulano não é sapatão. É por conta dessa questão de ter vivenciado essa diferença nas encarnações, nessa diferença de um corpo masculino e feminino. Então, se fulano, em várias reencarnações, vamos dizer assim, numa sexta reencarnação, ela só veio como homem e de repente ela muda para a mulher, ela vai conservar alguns traços que pertencem à masculinidade. Mas isso não faz de fulano um homossexual, tampouco um bissexual, né? A homossexualidade em si não tem muito a ver com essa troca, não. E eu falo isso e dou a minha cara a tapa. Porque, estudando previamente as nossas reencarnações, eu tenho lembrança de 3, muito mais forte. Eu fui homem nessas 3 reencarnações. Com essa, a quarta. Mas nessa eu vim homossexual. Eu sei o porquê. E não tem nada a ver com essa inversão de homem e mulher em reencarnações passadas, né? Mas isso também o Emmanuel vai explicar aqui. E eu vou esclarecer melhor para que vocês possam compreender. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. É no caso que eu disse, né? A mulher foi muitas vezes, o espírito passou muitas vezes como homem, aí nasce como uma mulher, ele traz algumas características que pertencem mais à masculinidade do que à feminilidade. Mas isso não quer dizer que ele seja homossexual nem transgênero. Agora, em alguns casos, essa questão é tão mais forte que eles não conseguem vivenciar de acordo com a sua formação corporal o sexo. Aí é que entra a questão da transexualidade, né? Eles não aceitam o corpo que tem. Do contrário do homossexual, que aceita o corpo que tem, mas a sua mente, no caso do homossexual masculino, né? O corpo é masculino, mas a sua mente não é masculina. Ela, até porque sente atração e afeto pelo sexo, que não é o oposto. No caso da transexualidade, o negócio é muito mais complicado, porque a mente não sabe vivenciar no corpo que é diferente a ela. Então necessita de correção cirúrgica, né? Agora, isso é errado, isso é um equívoco, é porque o espírito teria que passar por aquilo mesmo, teria que aceitar aquele corpo. Eu acho que a gente não tem que aceitar absolutamente nada. Principalmente quando aquilo que se deve aceitar, como muitas pessoas aí acham, faz com que o ser humano venha a sofrer. Por exemplo, no Pinga Fogo é questionada a questão da dor. E Chico Xavier diz, se Deus gostasse ou valorizasse a dor, ele não teria dado a oportunidade do cientista ter descoberto a anestesia, por exemplo.
Então, com o passar do tempo, algumas coisas que ainda não tinham surgido e não tinham recurso, mas já tendo, a gente tem que usar ao nosso favor, sim. Por exemplo, alguém nasce com uma má formação, mas já não existe uma cirurgia para corrigir, né? Aí alguém pode dizer, não, mas a provação era que vivesse com aquela formação. E se você tivesse a má formação, você iria aceitar viver? Há aqueles que aceitam, porque ali de fato faz parte da aprovação. Mas muito nasce e faz a corrigenda, porque também isso faz parte de sua aprovação, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo. E a doutrina espírita, ela é muito competente em relação a isso, para que a gente não crie determinados preconceitos e achismo e sai aí falando que esse é o pensamento da doutrina espírita, por exemplo. Aqui eu tenho muito compromisso com a doutrina espírita. Então aqui eu trago sempre a fonte, para não achar que eu estou aqui falando algo que não é correto ou que outros também com mais competência dentro da doutrina espírita já não tratou. A fase disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos. É o que eu acabei de explicar para vocês, em que pesa o corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Em vista do exposto, o espírito ao renascer pode adotar um corpo feminino ou masculino, não somente atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em algum setor de atuação, como igualmente no que pertence a comprometimentos regenerativos. O ser que abusou das capacidades genésicas, arruinando a vida de outras pessoas, com aniquilamento de uniões construtivas e lares distintos, em muitos casos, é levado a procurar nova experiência sexual na reencarnação em corpo morfologicamente inverso à sua natureza psíquica, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. O que é que o Emmanuel está falando aqui, gente? Ele está falando que a questão de se nascer como transgênero, né, o transgênero, que desde cedo ele não aceita o corpo que tem. Por quê? Porque a mente dele é extremamente feminina e o corpo é masculino. Então, desde criança, ele não aceita aquele corpo que ele tem, né? E isso acontece porque muitas vezes a tendência a imperativos de encargos particulares em algum setor da atuação, né? Quer dizer, é uma experiência para o espírito. Muitas vezes não está associada a uma expiação, nem uma prova propriamente dita, mas uma experiência. Mas há também aqueles que vêm com essa inversão como para servir de prova e expiação. Por quê? Porque muitas vezes é a mulher. Destruiu lares, abusou da sua sexualidade, do seu corpo, dos seus dotes físicos, a beleza e tal. Destruiu, né? Então, o que acontece com ela, muitas vezes? Se ela vir como mulher, ela vai fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, não que ela vá, que a gente não pode prever, mas pode ocorrer e é grande as chances. Aí vem no corpo masculino. Só que essa mente, ela ainda é muito forte para as questões femininas. Aí daí acontece o fenômeno da homossexualidade ou da transexualidade. Não quero aqui dizer, e eu já expliquei anteriormente, que isso é uma única maneira das pessoas nascerem como tais. Não. Repito, em 3 vidas passadas minhas, recentes, eu nunca fui mulher. Fui homem. Ok? Mas aí acontece em alguns casos, né? Aí alguns vêm com essa questão muito mais forte e procura a cirurgia, mas não antes por passar
por psicólogos e um monte de coisa para saber se é aquilo mesmo que quer, porque vai ser uma mutilação. Aí alguém pode perguntar assim: isso vai ter consequências no perispírito? A resposta é a seguinte: depende muito. Porque a questão de perispírito não está apenas associado à ligação física, mas a questão de perispírito, o que faz com que sejam mais fortes as consequências nele, as influências, é o pensamento. Se o espírito de um transexual ele já se imagina sem o pênis, ele já mudou, já modificou o perispírito há muito tempo naquela área, né? Agora, vai trazer a mutilação consequências físicas? Vai. Porque cada corpo, quando nasce, seja e se desenvolve, seja masculino ou feminino, tem um tipo de hormônios diferente, né? Seja em quantidade, enfim. Não sou muito bom nessas coisas científicas não, viu gente? Mas é o que acontece. Aquele que nasceu no corpo masculino, faz a operação para corrigir, né, o corpo, para ficar associada à sua mente, que é feminina, ele vai ter que passar por cirurgias e acredito que passe o resto da vida tomando hormônios, já que ele não deva ter o hormônio que as mulheres têm. E isso isso causa algumas consequências, mas aí é o preço que a pessoa tem que pagar, né? Independente de tudo isso, o que eu acho mais interessante é o seguinte: quantas pessoas já não se mataram por não aceitar o corpo que tinha, por não estar esse corpo associado à sua mente? Então, eu penso o seguinte: em vez dessas pessoas estarem felizes e se matando, eu prefiro que elas estejam se operando e ficando realizada com aquilo. Eu sou desse pensamento e eu acredito que a espiritualidade também. Aí você me pergunta: mas por que isso acontece? Ora, a gente já explicou. Não entendeu? A gente repete. O espírito, pouco importa a questão do corpo. O que é mais importante para a gente aqui é o tipo de prova. O corpo vai ajudar na questão da prova que a gente tem que desenvolver. E se a prova do transgênero seja exatamente fazer a cirurgia e vivenciar todas essas consequências após? A gente não sabe. Então é aquela coisa que eu sempre saliento aqui. Só quem pode julgar de fato, quem quer que seja, é a espiritualidade que nos conhece muito antes. Nós não temos essa capacidade e nem temos esse direito. Observadas as tendências homossexuais dos espíritos reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, olha o que Emmanuel está dizendo. Faixa de prova ou de experiência. Será que ele está falando alguma coisa que os espíritos lá atrás não falaram para Kardec? Vamos voltar aqui, porque eu acho que eu vi. Vocês viram? Vamos dar uma voltada aqui. Lembre lá, viu, que o Emmanuel falou de provas e experiências. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso desejo de ganharem experiência. Olha lá. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Veja que Emmanuel não está falando absolutamente nada que os espíritos já não tenham falado a Kardec. Só que o Emmanuel está complementando. Ok? Então vamos lá. Observadas as tendências homossexuais dos espíritos reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução a maioria heterossexual. Então, se você que é pai, você que é mãe, notou algumas tendências homossexuais no seu filho, vamos dizer assim, primeiro, acalme-se. Muitas vezes aquela criança,
ao passar pela pré-adolescência, ela não vá ser um homossexual. Não é porque a criança rebola ou gosta de coisas de menina que necessariamente ele vai ser um homossexual ou um transexual. Não é, ok? Primeiro, tranquilize-se. Mas se isso passar da pré-adolescência, acalme-se. É normal, é natural, faz parte da natureza. Então, o que fazer? Dar a ele a mesma educação que você daria se seu filho fosse também um heterossexual. A educação é a mesma, gente, né? Olha, filho, usa camisinha, né? Dá amor. Não existe uma educação sem amor. Então é a mesma, gente. Não tem que ser diferente. Não tem que tratar o filho que é homossexual com muito mais cuidado. Porque tem mãe quando tem um filho numa condição que, vamos dizer assim, não é que não seja comum, mas que de alguma forma fuja a uma determinada constância, né? Ela trata aquela criança com tanto zelo, com tanto cuidado, que às vezes acaba estragando. Tem que tratar ele igual com qualquer outro ser humano, porque ele é isso que ele é, um ser humano. Ele é um espírito reencarnante que está passando pela provação ou pela experiência da homossexualidade ou da transexualidade, ok? E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, olha o que Emmanuel falou. O livro, se eu não me engano, é de 71, o Vida e Sexo. Caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Então hoje nós estamos falando aqui abertamente sobre os transgêneros. Por quê? Porque o mundo caminhou, o mundo progrediu. E a doutrina espírita, ela é antemporal. Ela pode tratar de coisas em todos os tempos e às vezes a gente vai levar um susto, porque parece que a coisa foi escrita ontem, mas quando a gente vai analisar, há muito tempo atrás já se tratou disso, né? Veja que sorte nós temos de estarmos estudando e de ter o conhecimento da doutrina espírita. A gente só não progride se não quiser, porque ela nos dá as diretrizes corretas para isso. Portanto, à frente da vida eterna, segundo o mentor de Chico Xavier, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. A área da evolução. Então, meus amigos, se você tinha alguma dúvida nas questões do homossexuais, dos transexuais, se era errado, se era pecado, acalme-se. Não é. Porque tudo isso faz parte da evolução do ser humano. Ok? E eu gostaria de encerrar esse quadro de hoje invocando aqui o nosso querido amigo e saudoso Aldo Oliver, porque eu tive problemas seríssimos dos meus 8 até meus 13 anos em relação à homossexualidade, que eu sabia que eu tinha e que eu era homossexual. Eu não aceitava porque eu não compreendia. Eu achava que era pecado, eu achava que era uma doença e eu procurava resposta. Até que aos 14 anos, o Aldo, quando se fez mais presente na minha vida e eu também pude compreender ele melhor e manter um contato com ele mais duradouro e mais nítido, ele me diz essa frase, ele me falou essa frase: onde há amor, não existe pecado. E essa frase foi é responsável pelo caráter que eu trago comigo, que eu tenho até hoje. Essa frase é responsável da maneira que eu venho trabalhando em mim a minha homossexualidade, sem promiscuidade. Porque a promiscuidade em si é pecado, independente do sexo. Né? Eu trato a minha homossexualidade como eu trataria a minha heterossexualidade, que eu fosse com respeito, acima de tudo, para mim, para os outros e para o meu companheiro. Estou casado com uma pessoa maravilhosa há 8 anos. Vivemos
há 8 anos juntos, sem infidelidade, né? Acima de tudo, lealdade. E as pessoas às vezes se espantam, porque acham que o homossexual tem que ser depravado, que o homossexual tem que ser promíscuo, que o homossexual só vê no outro sexo. Tem esses, mas infelizmente esses estão doentes. Eles necessitam de esclarecimento, né, para que se curem. Eu não. Eu não faço parte desses, porque eu também tive e recebi nessa mesma época as instruções da doutrina espírita. E trago até hoje comigo essas instruções. Então, tudo isso formaram e formam o meu caráter. Então, você que é homossexual, ou que conhece alguém que é homossexual, ou que é pais, ou que são pais, né, de homossexuais, diga a ele que ele pode ter uma vida igual a qualquer outra. Que ele não vai para o inferno ao morrer, que isso não é uma doença, ok? Tudo isso faz parte da evolução do ser humano, está na natureza, né? São mais de 4.000 espécies que desenvolve dentro da natureza a homossexualidade. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também para não estar aí julgando as pessoas à toa, né? Fazendo juízo de valor apenas pelo que a pessoa traz consigo. A gente tem que analisar as pessoas pelo que elas são. E mesmo assim, não nos cabe julgar e nem sentenciar quem quer que seja, porque tudo faz parte da evolução. Até o próximo sábado com mais um quadro falando de espiritismo comigo, o Regis Silva. Até lá.